the Lamb will take his bride to the everlasting side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Christ, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calleth, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Hear the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now, as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now. Let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy and comfort make you. Take every woe. Precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy of heaven. Yes, precious name, oh how sweet, oh what fragrant joy. Listen. At the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh how fragrant joy of heaven. Oh how sweet, oh how fragrant joy. Here's what I want you to do. Take the name of Jesus with you as a shield from every foe. When temptations bound together, bring the holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, oh how fragrant
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right, Bernie. Let's sing that. Peace, peace. Peace, wonderful. Coming down from the Father. Sweet over my spirit. In the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father, sweet over my spirit. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood that glory to His While we sing the next verse, I wonder if the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. Now I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick, line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side, those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive with thee, there at the cross where he
So, Father, tonight, while we're standing here healthy as we know, Assim, Pai, esta noite, enquanto estamos aqui de pé, sadios, segundo sabemos, and by your grace are strong and healthy and mentally right, e por tua graça estamos fortes e sadios e mentalmente bem, we come to take this to show to you we believe in the death, burial, and resurrection of our Lord. nós vimos para tomar isto, para mostrar a Ti que cremos na morte, no sepultamento e na ressurreição de nosso Senhor. We accept Him as our Savior. Nós o aceitamos como nosso Salvador. We believe Him as our God and King. Nós cremos nele como nosso Deus e Rei. Sanctify this wine now for its intended purpose. Santifica este vinho agora para o propósito com que foi feito. And every person that takes it, may they receive divine grace. E cada pessoa que o tomar possa receber graça divina. The Holy Spirit, good health and strength to serve God throughout their span of life. Through Jesus Christ's name. O Espírito Santo, boa saúde e força para servir a Deus por toda a extensão de sua vida, através do nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Tu, Cordeiro do Calvário, divino Salvador, Now hear me while I pray. Take all my sin away. ouve-me agora enquanto oro, remove todo o meu pecado. Oh, let me from this day be wholly thine. Oh, deixa-me, a partir deste dia, ser inteiramente teu. In the scripture reading, in the book of St. John, the 13th chapter, we read, Na leitura da Escritura, no livro de São João, capítulo 13, nós lemos, beginning with the second verse of the 13th chapter. começando com o segundo versículo do capítulo 13. Supper being ended, the devil now hath put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Acabada a ceia, e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, knowing the Father had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. Jesus, sabendo, o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que saindo de Deus, e ele ia para Deus. He rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Depois deitou água numa bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não os meus pés só, mas também as mãos e a cabeça. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. But you're clean every whit. Ye are clean, but not all. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todos vós estáis limpos. Vós estáis limpos, mas não todos. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said unto them, Know you what I've done to you? Depois que ele lhes lavou os pés e tomou o seu vestido e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. If thou then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. For I have given you an example, that you should do as I have done unto you. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. I think that is one of the most beautiful verses. Eu acho que é dos mais belos versículos. I have given you an example, that you should do as I have done unto you. Eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. We should do to each other in commemoration. Nós devemos fazer isto uns aos outros em comemoração. This has been a practice of the church, of this group of people gatherings, ever since we began. Tem sido uma prática da igreja, das reuniões deste grupo de pessoas, desde que começamos. And before this tabernacle was ever built, when we were yet in cottage prayer meetings, we practiced feet washing. E antes mesmo que esse tabernáculo fosse construído, quando ainda estávamos em reuniões de oração, em casas, nós praticávamos o lava-pés. Our sisters go to the room in the back. Nossas irmãs vão para o aposento no fundo. Our brethren go to the room to the right. Nossos irmãos vão para o aposento à direita. And we observe feet washing. E cumprimos o lava-pés. Strangers, if you're with us tonight, we're only happy to have you to fellowship in these ordinances of God. Visitantes, se vocês estão conosco esta noite, estamos tão felizes em tê-los para confraternizar nestas ordenanças de Deus. I might explain, as I said a few moments ago, the thing that God left for us to do. Eu poderia explicar, como disse poucos momentos atrás, a coisa que Deus deixou para fazermos. Water baptism, one article. Batismo nas águas, um item. Communion. Comunhão. And you remember that's only two. God is perfected in three. E, recordem, esses são apenas dois. Deus é aperfeiçoado em três. Feet washing is the third. See? O lava-pés é o terceiro. Vem? And we remember that years later, even in the Bible, e nós lembramos disso anos mais tarde, mesmo na Bíblia. Some people try to say it's not necessary. Algumas pessoas tentam dizer que não é necessário. Certainly, I don't mean to say that people's feet need washing. That isn't it. Certamente eu não quero dizer que os pés das pessoas precisam ser lavados. Não é isso. Maybe theirs did not either. Talvez o deles também não precisassem. But it was an act of humility. Mas era um ato de humildade. It's an act of doing just as essential as water baptism. É um ato de fazer simplesmente tão essencial quanto o batismo nas águas. Because he has said here that I have given you an example that you should do to each other as I have done to you.
Porque ele disse aqui que eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. And we find out that a widow could not be brought in among the people E verificamos que uma viúva não podia ser recolhida entre o povo unless she had lodged strangers and had washed the feet of the saints, showing ourselves humble. a menos que tivesse exercitado hospitalidade e tivesse lavado os pés aos santos, mostrando-nos humildes. If anything that we want to be is humble. Porquanto, se há algo que queremos ser, é ser humildes, Because that's the secret to power, is through humility. porque esse é o segredo do poder, é através da humildade. And you're always happy when you come out of these things of doing them. E você está sempre feliz quando você sai destas coisas ao fazê-las. It's a blessed order of fellowship that we observe here at the church. É uma abençoada ordem de companheirismo que nós observamos aqui na igreja. And now I wish to announce now that next Sunday night will be services here. E agora eu desejo anunciar agora que no domingo próximo à noite haverá cultos aqui. Just want to come in, some calls come, some people coming to be prayed for way up from Toronto, Canada, to be here next Sunday night. Quando eu tinha acabado de entrar, chegaram algumas chamadas, algumas pessoas vêm receber oração bem lá de Toronto, Canadá, para estarem aqui no próximo domingo à noite. I've got a dedication of a brother L.G. Hoover's church. Eu tenho a dedicação de uma igreja do irmão L.G. Hoover. It's on the bulletin board next Sunday at 11 o'clock at Elizabethtown, Kentucky. Está no quadro de avisos. Próximo domingo às 11 horas em Elizabethtown, Kentucky. Then to be back here for the following this next coming Sunday night. Então, estar de volta aqui para o seguinte, neste domingo próximo à noite. And then we go to Shreveport from there. E daí então vamos para Shreveport. And we're happy to have all of you with us through the day. E ficamos felizes em ter todos vocês conosco ao decorrer do dia. And the times E as ocasiões quando if you're around here in the city anywhere near, come out. quando se você estiver por aqui na cidade, em qualquer lugar perto, apareça. We want to assemble and gather ourselves together. Nós queremos nos ajuntar e congregar. We want to sit under the teaching of our brother here, Brother Neville, and partake of the things that's of God. Queremos nos assentar sob o ensinamento de nosso irmão aqui, irmão Neville, e participar das coisas que são de Deus. As he finds them from God, he gives them out. À medida que ele as alcança de Deus, ele as distribui. And we want to learn of God. E nós queremos aprender de Deus. And seeing the day approaching, we must assemble ourselves more oft together. E vendo o dia se aproximando, devemos nos ajuntar mais frequentemente. We must love in our hearts to come to church. Devemos amar em nossos corações vir à igreja. If we don't love church, love God, Se nós não amamos a igreja, amamos a Deus. coming together, what we call church, is coming together to worship. See? Nos reunimos, o que chamamos de igreja é se reunir para adorar, vem. If we love Christ, we worship again. Se amamos a Cristo, nós adoramos de novo. Could you imagine a man saying he loved his wife and he hadn't seen her for a long time, pass right by and say, well, I'll see her some other time. See? Imagine um homem que dissesse amar sua mulher e não a tendo visto por longo tempo passasse em frente e dissesse, bem, eu a verei uma outra hora. Estão vendo? That is a wife saying she loves her husband, or a parent saying they love their child. Well, it shows, see. Não é isso. Ou a mulher diz que ama seu marido, ou os pais dizerem que amam seu filho. Bem, isso mostra. Estão vendo? Now I think our expressions that we should constantly long to be in worship. E eu acho que em nossas expressões, que deveríamos constantemente desejar estar em adoração, Anywhere to worship the Lord. em qualquer lugar, adorar ao Senhor. When we come together to worship Him at home.
quando nos reunimos para adorá-lo em casa, Worship Him while we're driving our cars. adorá-lo enquanto dirigimos nossos carros, Wherever we are, worship the Lord. Just pray. onde quer que estejamos, adoremos ao Senhor, oremos simplesmente. The Bible said, let everything that has breath praise the Lord. A Bíblia disse: tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. And then He said, praise ye the Lord. E depois ele disse: louvai o Senhor. Even if you haven't got any breath, still praise the Lord. See, Mesmo que você não tenha fôlego, ainda assim, louve o Senhor, está vendo? praise, everything that has breath, praise the Lord, and then praise ye the Lord. Louve tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor, e depois louvai o Senhor. I think Psalms 100 Psalm. Eu acho, Salmo 100, Salmo 100. Now, the Lord bless you. Agora, o Senhor abençoe a vocês. And as we sing now, again, the brethren will go to this room and the sisters to that room for feet washing. E enquanto cantamos agora novamente, os irmãos irão para este aposento e as irmãs para aquele aposento, para o lava-pés, As we stand now for dismissing, enquanto ficamos de pé agora para a despedida. and you that have to go, well, you are be dismissed in a moment. E vocês que têm de ir embora, ora, vocês vão ser despedidos num instante. But then we'll gladly invite you at any service that we got. Mas então, com satisfação, os convidamos a virem a qualquer culto que temos. Come and we'll try to do the best for you that we know how to guide your soul to the foot of Jesus Christ. Vejam, e tentaremos fazer o melhor que soubermos por você para guiar sua alma ao pé de Jesus Cristo. Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Precious. Now turn around and shake hands, each one. Oh, how sweet. Oh, power and joy. Agora virem-se, apertem as mãos, cada um. Doce a fé, a esperança. Oh, power and joy of heaven. Doce, a esperança do porvir. Now, as we bow our heads, we sing, Agora, enquanto curvamos nossas cabeças, cantamos. take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a teu alcance quando o mal, no nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança. Peço que nos despeça fazendo o favor. Of heaven. Do porvir. As we bow our heads humbly, we're going to ask our brother McKinney here to dismiss us in a word of prayer. Agora, enquanto curvamos nossas cabeças humildemente, vamos pedir ao nosso irmão Mickney aqui para nos despedir com uma palavra de oração.
And immediately afterwards, you that have to go may leave. Imediatamente após você que tem de ir, pode partir. The rest will gather in the rooms. O restante se reunirá nos aposentos. God bless you, Brother McKinney. Deus abençoe a vocês. Irmão Mickney. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça. Amém? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Um hino, dedicar a Ele nesse dia de ceia. Um dia especial para nós hoje, né? Número 50, Mateus. Em dois sentidos, especial pelo culto de ceia e também pelo dia, devido à superveniência da eleição. Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Meu dia com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta
Boa noite, meus preciosos irmãos amados. Nós tivemos essa decisão, dessa mudança, muito em cima, né? Porque nós parece que decidimos mudar a ceia há uns 4 dias. E a gente fica preocupado, pensando, será que todos ficaram sabendo? Mas pela quantidade de irmãos aqui, eu acho que quase todos, né? Primeiro, em função que eu tenho que ir em Fazenda Nova voltar, apesar de que eu poderia ter escola e culto à noite. No intervalo, daria para fazer, né? Mas a pior situação que eu analisei é provado, aliás, deixa eu consertar a palavra, podemos ter alguma situação de descontentamento após a eleição, e após o resultado, né? Então, para nós evitarmos esse tumulto, às vezes até um certo risco, nós achamos melhor deixar os irmãos à vontade no domingo. Você pode assistir à internet o culto de Goiânia, que nós indicamos, e você vai, à noite nós vamos colocar uma mensagem no nosso site, uma mensagem para que, se alguém quiser assistir em casa, possa assistir, né, à noite. Então, não vai ficar sem mensagem, sem trabalho. Será de manhã com Goiânia e à noite nós vamos colocar uma outra mensagem. Depois nós vamos escolher, o irmão Pedro vai colocar para nós. Eu quero falar um pouquinho para os irmãos, baseando aqui numa história que o profeta conta. Eu já ouvi essa história em relação a um homem, mas nessa mensagem o Mombrana conta a mesma história em relação a uma moça. Por que nós ficamos curiosos, né? O porquê? É porque ele estava pregando uma mensagem relacionada à noiva, mensagem às bodas do Cordeiro. Ele tomou o Apocalipse 19, verso 9, onde está escrito: e ela se aprontou. Então ele pregou esta mensagem dedicando à noiva. E ficaria bem melhor colocar uma moça em relação a esta história aqui. Como eu já disse para os irmãos, nossa ceia, a mensagem é a própria mensagem do irmão Brana, na língua dele, no idioma dele, sendo traduzido tanto pelo pastor Joaquim Gonçalves como pelo irmão Silas. Qualquer um que traduzir para nós não importa, porque o tradutor não tem influência nenhuma sobre a pregação, um sermão, né? Se tratando de um sermão. Há intérpretes que eles não são, às vezes, nem crentes, mas por ser um profissional como intérprete, pode ser usado para um pastor da mensagem pregar a mensagem. E quanto mais que é o pastor Joaquim Gonçalves, né? Aí parece que ainda fica melhor. Então, nós vamos ler a partir do parágrafo 216, melhor, 218, sobre essa historinha aqui. E havia uma certa escola, e nesta escola, este grupo de jovens americanos saíram do país para outro país.
E lá eles foram para fazer cursos relacionados a artes, curso de arte, né? Naquele país. E eles eram um grupo grande de jovens americanos. Mas entre eles, o irmão Branham destaca esta jovem. E cada um deles, de forma alguma, melhor, quase todos fez a mesma coisa. Mas uma certa garotinha, ela não tolerou isso, de forma alguma. Ela ficou em casa, à noite. Ela lia enquanto todos estavam bebendo. Olha só. Durante o dia, ela trabalhava como uma dama. Melhor, desculpa. Ela trabalhava e estudava. Então, ela foi lá para dedicar o seu tempo para aquela finalidade, né? Então, enquanto que os colegas estavam nas festas, bebedeiras, ela estava dedicando a sua vida ao aproveitamento daquele curso. Bem, ela era o motivo de chacota de toda a escola. Motivo de chacota, de críticas, não é? De toda aquela escola. E ela se manteve como uma dama, se comportou como uma dama, embora houvesse meninos romanos e todo ao redor, tentando fazê-la sair, ela recusou. Sair, uma linguagem dos jovens, né? Sair, vamos sair, vamos sair. Aí eles vão para os pontes, vão para a pizzaria e sorveterias e outros locais, né? Então, eles usam essa expressão em prática, não é só expressão, não. Também a prática, né? Vamos sair. Então, eles ficavam chamando ela, vamos sair. Não, Senhor. Ela continuou com suas aulas, aprendendo a desenhar e pintar. Dedicada, não é? E ela ficou com isso. Finalmente, um velho zelador do lugar continuou observando-a, vendo que ela era muito diferente. Embora ela fosse católica romana, me chamou a atenção aqui que ela não era uma cristã, não é? Mas ela já tinha um caráter diferente dos demais. Esse caráter aqui, ele vem da formação da família, o princípio da família, né? Família tem aquele princípio de ajudar, de orientar, dar bons conselhos para os filhos, porque não é uma tarefa fácil. Ser uma mãe, especialmente, é uma tarefa muito pesada nesta era. Porque eu estava pensando, irmão, sobre a mudança, o mundo ter que chegar onde ele está chegando, porque agora é uma era de tudo cair no seu devido lugar. Tudo cair. Você pensa, será maravilhoso para mim me identificar, ser visto, entendido, compreendido como um cristão. Mas esse cair no lugar pode também ser de pessoas que vai ser sujo. Porque esta escritura, quem é santo, seja mais santo, e quem é sujo, suja-se ainda mais, ela está em pleno acontecimento. Agora é esta era. Agora é a hora para que esta escritura se cumpra. É a escritura da separação. Então, veja só, ela não era uma jovem cristã, ela era católica romana,
o romano, não é? Continuou observando-a como ela se comportava. O velho zelador. Vocês pensam que nós estamos fora disso, irmãos? Não, nós somos um povo observado. Observado. Pais observados pelos filhos, esposa observada pelo marido, e cada um de nós estamos sendo observados. E as pessoas do mundo, eles são mais criteriosos nessa parte de observar os crentes do que os próprios crentes. Às vezes o pastor não está atrás de ninguém para observar ninguém, e irmão não está atrás de ninguém para observar ninguém. Não estamos observando, mas as pessoas do mundo estão. Vocês sabem que na casa é assim. Quando tem um menino mais custoso do que os outros, eles observam os errinhos daqueles que são considerados comportados, para ele denunciar e reclamar e clamar pelo direito. Ah, mas também a fulana faz isso, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Então nós vivemos numa situação semelhante. Nós estamos sendo observados. Uma noite, a jovem, não porque onde ficava o estúdio, bem ou ao lugar onde eles tinham a escola, ela caminhou pelo campus e subiu em direção ao topo da colina, e o sol estava se pondo. Esse campus aqui não é uma terra de campo, é no sentido da linguagem de faculdades, né? Então ela caminhou pelo campus e subiu em direção à colina, ao topo da colina, e o sol estava se pondo. E ela estava ali de pé, com seu rosto bonito e limpo. Quem mais pode falar isto? É o ministro, né? Como eu estava assistindo uma pregação esta semana, e aquele pastor dizendo, aliás, foi o que nós ouvimos aqui, né? O pastor dizendo, são as pessoas mais bonitas, com o rosto limpo, cabelo normal, crescido, e o seu cabelo solto, olhando para aquele lado em direção ao pôr do sol. Olha só como ela fez, não é? Parece que ela estava preparada ali, só conscientemente. Eu vou tomar meu banho, vou usar o meu perfume, vou pentear o meu cabelo, vou vestir uma roupa especial e vou lá para o pôr do sol para me falar com meu noivo. Mas ela não tinha zap, ela não tinha nem telefone comum. Aquilo era só na imaginação. Ela estava há 2 anos naquela faculdade, mantendo-se com esse comportamento. Eu vou falar com ele na imaginação. Vocês sabem que o irmão Brano usou uma expressão dizendo que ele, quando Meda escrevia uma carta para ele, sua esposa, ele podia ver tudo o que estava acontecendo lá só pela carta, porque ele lia o entre linhas da carta. E a maior visão espiritual é isso, é você ler entre linhas. Porque às vezes nós temos uma escritura, temos uma mensagem escrita como esta aqui, e todas que nós temos, as pessoas até leem elas, leem a Bíblia, mas elas não compreendem nada. Por quê? Porque não leu o entre linhas. Não leu
o que a palavra quis dizer a respeito daquele momento. E vocês sabem que uma pessoa, eu digo pessoa, mas se trata de igreja, até mesmo assentada na igreja, ouvindo uma pregação, ela não capta o que aquele pregador está querendo falar para a igreja, para o povo, através da sua expressão. Ele ouve aquela mensagem, vai embora, torna a voltar em outro culto, ouve e vai embora, torna a voltar em outro culto, ouve e vai embora, e ela tem um problema para ser consertado há 1 ano, e aquelas 100 pregações que ela ouviu não fez com que ela consertasse aquilo. Não fez com que ela mudasse a sua natureza em relação a estas coisas. Tomasse uma atitude. Porque, na verdade, irmãos, nós somos tanto humanos como qualquer pessoa do mundo. A diferença está em termos do Espírito Santo. A diferença está nisso aí. Para quem não tem o Espírito Santo, ele é como qualquer outra pessoa. Apenas ele está em um processo, às vezes. Então, veja só. Ela estava lá em direção ao pôr do sol. E o velho zelador estava varrendo lá no pátio. E ele continuou observando a garota enquanto ele varria. O velho zelador, observando ela. Algo continuava dizendo a ele: vá, fale com ela. Então ele largou o seu rodo, tirou seu velho chapéu, desleixado, caminhou até aonde a jovem estava, limpou a garganta, porque ela estava tão ligada lá no assunto, que ela nem estava observando lá, que estava chegando, né? Aí ela despertou, né? Limpou a garganta, ela se virou e ele disse: perdoe-me, senhorita. Ela disse: sim, senhor, tudo bem? E ele notou que ela estava chorando. Olha só, por que ela estava chorando? Ela estava imaginando em ter ou estar falando com o noivo. Isso aqui era um amor, hein? Falar com o noivo. Nós temos aqui nesta mensagem mesmo, irmão Branham diz: quando você ama, o rapaz ama uma moça e a moça ama um rapaz, você ama loucamente só aquela pessoa. Ele diz que o homem que ama outra mulher sem ser a sua esposa, o casamento dele é falso. É falso. Então aqui estava essa garota chorando e todos os outros estavam fora em uma grande farra. Agora, ela não era uma cristã, irmãos, ela era uma católica romana. Mas o irmão Branham direciona a coisa para o fim de mostrar aqui uma mensagem. E ele diz: senhora, espero que você me entenda da maneira correta. Esse aqui era o zelador falando com ela. Que eu vou apenas falar com você. Disse: você tem estado aqui há mais de 2 anos. E eu tenho notado o grupo com o qual você vem. Continuamente eles vão às festas e voltam todas as vezes à noite, bêbados e com roupas pela metade e tudo mais. Mas notei que você não frequenta essas festas. Eu noto que simplesmente você está sempre olhando para o outro lado do oceano. Ao entardecer, você anda até aqui e fica aqui todas as noites e vê o sol se pôr. E disse: o que causa isso?
Olha só a diferença, irmãos. Mesmos vindo do mesmo país, da mesma raça, de repente ela tinha essa diferença tão grande. E o velho, eu estou curioso para saber o que causa essa diferença entre você e os outros. Ela disse, sim, senhor. Ela disse, Senhor, estou olhando para casa quando o sol está se pondo. Ela disse, do outro lado, além daquele sol, está a minha terra natal. E ela disse, naquela terra há um certo estado. E nesse certo estado há uma certa cidade. E naquela cidade há uma certa casa. E naquela casa está um certo rapaz. Olha só. E disse, ele também é um artista. E quando eu saio para vir aqui, eu prometi meu amor a ele. Estamos noivos um do outro. Estamos noivos uns dos outros. Agora, não esqueça o tema da mensagem. E ela se aprontou. Então aqui estava essa moça se aprontando, né? Ele também é um artista, e quando eu saí para vir aqui, eu prometi meu amor a ele. Estamos noivos um do outro. E ela disse, não importa o que qualquer um deles façam, isso não tem nada a ver comigo. Ela disse, prometi viver de forma verdadeira e correta. E ela disse, estou ansiando pelo dia em que estarei nas asas daquele grande avião que me levará pelo mar e me colocará no aeroporto onde ele me encontrará. Ela sabia que ele iria esperá-la lá. Ela tinha confiança. Olha só. E ele está construindo uma casa e vamos morar juntos naquela terra. E disse, esta é a razão pela qual eu ajo da maneira que ajo. Eu sou fiel à promessa que fiz ao rapaz. Agora, se Deus constituiu isto, irmãos, Deus constituiu a família, essa família nasce de um casal, essa família vai ter seus filhos, essa família vai ter uma vida de um lar. Isso é o natural. Agora imagine o espiritual. Você fez uma promessa para Deus no dia do seu batismo. Quando você foi ali para ser batizado em nome do Senhor Jesus, você está dizendo para Ele, eu serei fiel até a morte. Eu serei fiel até a morte. Oh, como isso seria para um verdadeiro cristão, se afastar das coisas do mundo. E um dia você fala em ir ao porto, nas asas de uma pomba. Ele está vindo para uma noiva, uma que não brinque com o mundo, ou com as coisas do mundo. Ela é lavada no sangue do Cordeiro. Ela prometeu o seu amor somente a Ele. O amor do mundo se foi e está morto para ela. As bodas do Cordeiro chegaram e sua noiva se aprontou. Oh, irmãos, eu fico feliz de ver as pessoas virem aqui na frente com suas próprias mãos e tomar a ceia do Senhor. Por quê? Porque eu sei que você é uma pessoa diferenciada de tudo nesse mundo. Há uma grande diferença.
Há uma grande diferença. Deus não está olhando a classe social de ninguém. Ele não está olhando se você é rico ou pobre, negro ou branco. Ele não está olhando a classe. Deus não está olhando a classe, Ele está olhando qual é a sua fidelidade. Como aquela moça foi observada. Agora, os santos do Velho Testamento, conforme disse Davi no Salmo 24, acredito que sim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam nele, porque ele a afundou sobre os mares e a formou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem irá no rápido? Porque quando uma pessoa, um irmão, um crente, deixa de tomar a ceia, ele já está separado de Deus. Se ele está separado de Deus aqui na terra, como que ele vai se ajuntar a Deus no rapto? De que maneira ele vai se ajuntar a Deus no arrebatamento? Porque essa aqui, irmãos, essa vida aqui, onde nós estamos lutando, é muito pequeno, é muito simples. É por isso que muitos não entendem, leva a coisa na brincadeira. Mas é muito insignificante em relação à voz do arcanjo. Porque é uma voz que vai chamar milhões de irmãos, desde a primeira era, quando Jesus morreu lá na cruz, e que ele ouviu um ladrão à sua direita, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estava ouvindo um pregador, ele está sempre dizendo, no meu paraíso. Jesus não disse no meu. Jesus não tinha aquele paraíso. Ele disse, estarás comigo no paraíso. E que paraíso era aquele? É onde estavam os santos do Velho Testamento. Eles estavam numa dimensão, eles estavam em um local, esperando que o Senhor Jesus Cristo viesse, morresse ali no Calvário, derramasse o sangue, ressuscitasse, porque até então eles estavam ali sob sangue de animais. Era uma condição que estava os colocando ali naquele paraíso. O profeta disse que Jesus passou ali e deixou aquele... Quer dizer, eu entendi, assim, o entre linhas, né? Deixou aquele ladrão ali, o último salvo do Velho Testamento, deixou aquele ladrão, desceu e pregou as almas encarceradas. Aquele ladrão não desceu com Jesus lá no inferno, as almas encarceradas. Mas Jesus desceu, pregou para aquelas almas encarceradas. Depois ele foi lá embaixo, onde estava o diabo, para tomar deles as chaves do livro da redenção. E voltar, aí sim ele passou no paraíso na volta. Abriu, chegou ali, bateu. Quando eles abriram, era Jesus. Aí Jesus simplesmente parou lá diante e começou a vir gritos e gritos. O Jó gritou, ele aí, é aquele que eu falei, que o meu Redentor vive. Olha ele aí. E Abraão já veio, Sara já veio, todo mundo vieram. Aí Jesus só falou assim, vamos-nos daqui. Vou terminar de ler o Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem irá em seu santo, lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade.
não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas. O profeta diz que eles, os santos do Velho Testamento, que subiram com Jesus, é quem mandou aquelas portas se levantarem, aquelas portas abrirem. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entradas aonde nós vamos entrar, eles podiam dizer entre eles, e termos uma vida eterna. Nunca mais Abraão estará em Ur, nunca mais Abraão estará ali nas terras de Canaã, nunca mais Jacó estará ali cuidando de fazendas e de grandes empreendimentos, de filhos, mulheres. Nunca mais eles estarão ali. Entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse poderoso? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Mas ele estava acompanhado, ele estava levando aqueles santos para a 7ª dimensão, eles ressuscitaram e entraram no corpo glorificado, porque corpo glorioso é os que estão na 6ª, corpo glorificado é quem está na 7ª. Então eles entraram lá com Jesus. E quem é este Rei da Glória? Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora, estes santos aqui, irmãos, eles foram e entraram ali. Agora, aqui está essa moça, dando esse exemplo que o profeta copeia e descreve sobre a condição da noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, ela está com a sua mente voltada para o arrebatamento. Às vezes tem irmãos que são doutrinadores, até de pastores. Aí eles falam assim, mas você não fica trabalhando não, rapaz. Não fica trabalhando não. Plantar a batata, mas não embaraça nas ramas. Olha, irmão, se tem uma infantilidade, se tem uma fraqueza humana, que o irmão Brana nos tirou dela, foi sob você achar que para ser esse crente, que está com a mente em Cristo, comparando-se com aquela moça, é aquele crente que não trabalha mais, aquele crente que não viaja mais, aquele crente que não casa mais, aquele crente que não faz nada mais. Ele parou ali como quem não vai se mover. Não, irmãos, isso é tolice. Os crentes são otimistas, os crentes são trabalhadores, os crentes são pessoas que têm entusiasmo no que faz. Se você for numa empresa e lá tiver um crente da mensagem, ele é o melhor funcionário. Se ele não for, ele falhou. Ele falhou em relação à mensagem, falhou em relação à Bíblia. Ele é aquele que faz todo mundo ser feliz ao lado dele, trabalha, ele não precisa de apanhar para fazer as coisas na empresa, como aquele filho do rei que estava lá na senzala dos escravos. Ele não tinha que apanhar, ele já sabia da sua responsabilidade, ele já levantava cedo, fazia tudo, tomava conta de tudo. A noiva de Cristo, ela não está deprimida. Não, nós não estamos deprimidos. Nós estamos otimistas, nós estamos alegres, nós estamos felizes. Porque você alcança as bênçãos de Deus. Aleluia! Você alcança a cura divina,
Aí você olha para você e fala, quem sou eu? Quem sou eu? Mas olha, irmãos, o exemplo aqui da irmã Divina. Quantos anos já passaram que ela está aqui, sadia, forte, trabalhando, né, irmã? Eu tenho que citar isso, irmãos. Trabalhando, pintando quadros e desenhando quadros e trabalhando. Porque a noiva de Cristo, ela é entusiasmada. Graças a Deus. Eu vou parar, irmãos. Vou ler aqui, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Vamos ler? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O maior anúncio que você está dando destas coisas é com a sua vitória de poder tomar desta ceia. Você está mostrando para todos, né, que você está anunciando a morte. Podeis assentar, irmãos. Nesta hora nós vamos orar pelo pão. E pelo vinho, né? Está certo? Já li a Escritura. Senhor Deus, aqui está este pão, o qual nós levantamos na presença do Senhor. E pedimos, ó Pai, a Ti, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, abençoe este pão, santifica este pão. Nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ele seja santificado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Também vamos orar pelo vinho. Aqui está o vinho, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti, que ele seja santificado de igual modo, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida agora, o Senhor possa abençoar este vinho e consagrar ele para este serviço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Depois de orar, nós vamos quebrar o pão, né?
São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eu quero ir lá para o versículo, no fim já do capítulo, né? Verso 17. Não é do capítulo, do assunto lava-pés. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. A Bíblia, aliás, foi Paulo, não lembro bem se foi Paulo, se foi Pedro, que falou da verdadeira viúva. Ele disse que é aquela que tem mais de 60 anos e que foi esposa de um só marido. É a verdadeira viúva. Mas tem uma outra referência ali que nos faz lembrar esta hora. Se lavou os pés dos santos. Então essa é a verdadeira viúva, né? Agora, quando se fala da verdadeira viúva, fala do verdadeiro cristão. Então nós vamos agora para o lava-pés. (165) Minha possessão eterna, mais que a vida que mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Vamos cantar em Fá maior. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador.
junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale tão sobrinho, ou no mais terrível mar. Eira tua mão divina sempre, sempre me guiar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Graças a Deus. É o 206, irmãos, se vocês têm esse cenário aí. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Vamos voltar, irmãos. Não dá. Eu estou cantando sem instrumento, a gente acostumou com o instrumento, já fica difícil, né? Vamos. Ele tem que ser em sol. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, só no sangue de Jesus.
há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Não vou lavar os pés hoje, porque eu estou usando 4 remédios controlados. 4 remédios, ou remédios, né? A doutora, agora o problema é lembrar o nome dela, aqui, psiquiatra aqui da cidade, né? Ela, pós a cirurgia, nós tivemos uma ameaça de depressão. Aí eu estava em Goiânia ainda, e numa hora de angústia eu liguei para o irmão Joaquim. Ele me indicou 2 remédios que ele usa e a esposa. Então eu comecei a usar ele lá, me dei bem. Aí chegando aqui eu retornei à médica e ela indicou mais 2. Então é assim, toma um remédio à noite, o outro logo que deita, e passa a noite toda meio desequilibrado, né? Fisicamente. E durante o dia nós usamos outros, mas depressão jamais. Eu não posso considerar uma doença. É a era da depressão. Ontem eu estava conversando com o senhor, ele me falou de um tio dele que está numa situação muito difícil, mas é a era da depressão. Eu fico impressionado, irmãos, com que nós temos pregado esses anos todos sobre, olha só a mensagem que o irmão Brana pregou, amnésia. O que é amnésia? É esquecimento. E a pessoa pode descer nessa parte aí até se tornar um demente, né? Nessa parte da amnésia. A pessoa começa a esquecer, e agora é a era de todo mundo estar esquecendo. O Montoni chegou para dar oferta, deixei a carteira em casa. Então, nós estamos numa situação de esquecimento, e não pegou só os velhos, não é só os velhos, não. Foi geral, né? Isso está geral. E a depressão tem sido também a doença mais complicada desta hora. O irmão Tarso está bem, né, irmão Tarso? Aí, ó, nós indicamos o médico lá, o doutor Santana, Marcos Santana, para eles, e ele foi lá, ele me disse que ele está quase perfeito, né? Era uma pessoa que nem saía mais de casa, estava lá com a mãe, assistia o culto lá com a mãe, não saía, e agora ele está aí prontinho até para casar, né, irmão Tarso? Se vier e acontecer qualquer coisa, graças a Deus. Então, a gente tem que ir ao médico, tem que procurar sim um médico para esses casos, né? Não deixar agravar, não, você deve ir logo, de imediato. E começar a fazer usos de remédios até você ficar bem e depois suspende, né? Não significa que tem que usar para sempre. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos muito bem, relativamente muito bem. Agora, nós vamos embora para casa. Amanhã vocês vão lá na urna, votam. Nós não recomendamos partido e nem candidato para ninguém, né? Mas você deve orar e pedir a Deus uma direção para isto. Porque eu teria argumento de convencer todos vocês aqui para votar num partido e uma pessoa que eu gostaria. Mas eu não vou usar isso porque o irmão Brano não usou. Eu estava vindo aqui para a igreja, assistindo uma mensagem no YouTube. Essas mensagens que eles passam só um pedaço, né? Mas o irmão Brano estava dizendo que ele não era republicano e nem, qual outro lá dos Estados Unidos? Democrata. Ele não era. E tem uma mensagem nova, até o pastor Wagner Marcos passou para mim. O irmão Brano disse que ninguém sabia em quem ele votava.
Agora, nos Estados Unidos tem uma vantagem. Lá não é obrigatório o voto. Agora, aqui é obrigatório. Aí você fala assim, mas que obrigação tem? Tem, porque se você não votar, nem concurso você faz. Agora mesmo tem 19 vagas na prefeitura de Diorama, para pessoas que querem fazer concurso. Mas é uma das primeiras coisas, tem que estar certo com o seu sistema eleitoral, né? Como que é? Acho que é isso mesmo. Então a pessoa tem que apresentar o comprovante como ele votou na última eleição. Então aqui tem essas obrigações, você fica sem poder fazer certos tipos de concursos, viagens, pegar o passaporte, né? O primeiro é aquele da Polícia Federal, é o passaporte, né? Depois é o... Como? Eu já fui 3 vezes na embaixada lá americana, mas nem lembro mais, né? Então, são passaportes que você faz, que é um documento, para qualquer tempo que você quiser o visto para uma nação, você leva aquele passaporte lá com seus documentos e requer, então, o visto, né? Mas nós vamos continuar, que Deus possa dirigir a cada um, como eu disse, para votar, e vocês se afastem o máximo dos movimentos, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer de segunda-feira em diante aqui nesse país. Há uma expectativa horrível, principalmente do lado das autoridades. Mas vamos pedir a Deus para Ele nos livrar de todo mal. Graças a Deus. Irmão Jorge, o senhor faz a oração final aqui, irmão Jorge? Irmão Jorge passou uns dias viajando, descansando, né? E agora ele está aí já pronto para trabalhar. Vamos. Senhor Jesus Cristo, o melhor de tudo, ó Pai, é nós sabermos que nós já fomos eleitos, escolhidos pelo Senhor, e nós fomos predestinados a viver pelo Senhor. Que privilégio, ó Pai, vir e passar, ó Pai, esta mesa, testificando, Senhor, que somos vitoriosos. Cada irmão, Senhor, cada irmã, testificando que venceu mais um mês. E nós colocamos, ó Pai, este mês seguinte em Tuas mãos. E agora, ó Pai, nós, como a igreja do Senhor, levantamos as mãos a favor de nosso pastor, ó Pai. Que a Tua mão poderosa, Senhor, continue sobre ele, sobre Tua casa, a casa dele, ó Pai, sua esposa, seus filhos. Pai, nós rogamos, ó Pai, a saúde perfeita para ele. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, pelo perdão de nossos pecados através do sacrifício perfeito do Calvário. Nós voltamos para casa na paz do Senhor, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Então, até domingo, após esse da manhã, né? Nós estaremos aqui. Porque amanhã, como já falamos, vocês podem assistir pela internet. Então, no outro domingo é que nós estaremos aqui. Até lá, Deus abençoe vocês. Sem igual em valor, fala do amor.
ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, dom que mana leite e mel. Nos que guia pela senda